alto nessa manhã. Fico muito feliz em ver a unidade de espírito entre nós, pastores, porque o pastor Brito fez a introdução da minha palavra aqui. Isso vez ou outra tem acontecido, né, aqui entre nós. Não combinamos nada, não falamos um com o outro, e isso acontece. Isso é unidade de espírito entre os pastores. Isso é muito bom para o rebanho sente isso. Louva a Deus, porque o Espírito Santo fala com ele, fala comigo, fala com o pastor Mateus, fala com o pastor Josias, vi ele aqui agora há pouco, fala com o pastor Paulo, fala com todos nós, para que nós possamos entregar o mesmo alimento ao rebanho. Amém, irmãos? Para que possamos falar a mesma linguagem e todo o rebanho seja alimentado. O tema da palavra de hoje é a sequência da Semana Shekinah. Terceira palavra hoje, o tema é as forças espirituais da cultura atual. Você sabe quais são os inimigos que você tem enfrentado hoje, vivendo dentro dessa cultura atual? Talvez você está lutando contra inimigos que não estão preocupados com você, tão preocupados, né? Talvez tenha inimigos que estão te atacando muito e você não tem resistido a estes inimigos. Então hoje eu quero falar um pouquinho de alguns inimigos diferentes, não muito falados, não é muito pregado na igreja, né? Muitos nem entendem esses conceitos, mas eu vou tentar hoje de maneira resumida mastigar isso um pouquinho para vocês. Então o tema da reflexão de hoje é as forças espirituais do mal dessa cultura atual, dessa cultura que eu e você estamos inseridos, nesse tempo que estamos vivendo chamado de pós-modernidade ou pós-modernismo. Quem já ouviu falar neste termo pós-modernidade, levanta a mão. Abaixa a mão. Quem nunca ouviu falar neste termo pós-modernidade ou pós-modernismo? 1, 2. Temos pessoas, está vendo? Por isso é importante a gente esclarecer sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu queria fazer uma breve retrospectiva para a gente poder fazer um link e seguir a coisa de maneira mais casada, né? Na primeira palavra da Semana Shekinah, o pastor Brito ministrou sobre o propósito da igreja. Qual o propósito da igreja do Senhor Jesus? Quem lembra essa palavra? Foi tremenda. Qual o propósito da igreja do Senhor Jesus? O principal, o mais falado, o mais pregado, o que você não pode esquecer. Qual o propósito da igreja do Senhor Jesus? De mim e de você como parte da igreja. Qual o propósito, Gilberto? Qual o propósito da igreja? Crescer, multiplicar, mas o principal propósito, que ele falou muito na primeira reunião, anunciar a verdade da palavra de Deus aos perdidos, aqueles que estão lá fora. Anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Então essa é a principal missão minha e sua. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você faz parte da igreja. Quando são filhos de Deus, todos nós somos filhos. Se você é filho de Deus, você é a igreja do Senhor Jesus. E este é o principal propósito da igreja. Anunciar a verdade. E aqui vai a primeira reflexão para nós hoje. Irmãos, temos feito isso de maneira eficiente, de maneira diligente nesses dias? Sim ou não? O que vocês acham? A igreja tem anunciado a verdade para os perdidos. A igreja tem sido igreja lá fora. Não estou falando aqui de dentro, lá fora. Nós temos feito esse papel de maneira eficiente e diligente? Não temos. Precisamos confessar este erro. Estamos aqui para refletir juntos e sairmos daqui desejando a mudança. Eu quero então, se essa missão Deus tem para mim como igreja. O Robson, que é um empresário, atende tantas pessoas lá na loja dele, uma loja movimentada de conserto de motos aqui na reunião, um grande profissional. Tem muita gente que tem contato com esse irmão todos os dias. Quantos destes ouvem da boca do Robson a respeito da verdade de Deus? Pegando o Robson como exemplo aqui, que eu tenho a liberdade e intimidade com ele. Mas isso é para todos nós. Você lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na escola, onde você está todos os dias. As pessoas que estão à sua volta sabem que você é filho de Deus. Elas ouvem do amor de Deus através da sua vida, saindo da sua boca. Irmãos, isso é muito bom, a gente poder ter essa experiência de a pessoa chegar para nós e falar assim, ó, como você foi usado por Deus neste momento, como você falou comigo agora e eu senti o poder de Deus. Deseja essa experiência. Isso é tão gostoso, isso é tão importante para o crente.
Você chegar num ambiente, a pessoa falar como o ambiente mudou, porque você chegou. Você me traz paz. Você me deu uma direção, eu não tinha percebido isso. Eu estava angustiado, deprimido, sem esperança. Você veio com a palavra, mudou o meu interior, as minhas águas interiores. A expressão que o pastor Brito gosta, acho que ele que criou essa expressão. As águas interiores se foram pacificadas por causa da sua palavra, por causa da sua presença. Então essa é a nossa função. Se nós estamos patinando com relação a ela, voltemos para o caminho certo e comecemos o quanto antes a praticar isso, porque o tempo urge, né? Estamos no fim dos tempos e precisamos ser usados por Deus para trazer o máximo de perdidos para o caminho da verdade, amém? Segunda palavra, domingo passado o pastor Mateus ministrou, quem lembra qual foi o tema da palavra? Identidade, muito bem, identidade do cristão e o que Deus espera de nós com essa identidade. Aí ele falou algo interessante, eu não tinha ouvido isso. Todos nós temos um CPF normal, cadastro de pessoa física. Nasceu, registrou, a pessoa tem que ir lá fazer o CPF. Hoje já está fazendo até de criança mesmo. Mas quando você se torna filho de Deus, você passa a ter um CPE. Cadastro de pessoa, quem lembra o que ele falou? Espiritual. Estou repetindo aqui para a gente ruminar essa palavra, que são coisas tão importantes. CPE, você tem um CPE hoje diferente do passado, do antes, do pré-Cristo. Depois que você aceitou Jesus, se tornou uma nova criatura, você tem um CPE. Você é conhecido e reconhecido no mundo espiritual. Diga amém por isso. O diabo não só te conhece, mas ele te reconhece no mundo espiritual. Você tem que ser respeitado no inferno, no meio dos demônios. Quando você bater o joelho no chão, quando você levantar as mãos, quando você levantar a voz e usar o poder do nome de Jesus, os demônios têm que tremer e fugir, porque você é uma pessoa espiritual. Ele te conhece e deve te reconhecer. Interessante, irmãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos entender que algumas marcas devem fazer parte da nossa vida, Gilberto. Não é que assim, se for bom, é importante eu ter essa característica. Se me convier, é importante eu ter esta marca. Não, como filhos de Deus, como cristãos, eu e você, nós devemos ter algumas marcas. As pessoas têm que olhar para nós e falar, ali é um filho de Deus. Ali é uma filha de Deus. É diferente. As pessoas do mundo não podem olhar para nós e achar que nós estamos no mesmo barco junto com eles. Algumas marcas do cristão, você precisa, até mencionei isso aqui no louvor hoje um pouquinho, você precisa gozar dessa paz interior que excede todo entendimento. Você experimenta essa paz? Ou o mundo, o sistema tem tirado a sua paz? Porque o Filho de Deus, mesmo a despeito de qualquer circunstância, irmãos, apesar de qualquer dificuldade, Júnior, apesar de qualquer angústia, apesar de qualquer oposição, ele tem que desfrutar dessa paz interior, porque ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Ela é para mim e para você. Se você não desfruta disso, deseja a partir de hoje desfrutar dessa paz, que é decorrente de duas garantias que nós temos: salvação e vida eterna. Quantos são salvos? Diga glória a Deus. Quem tem certeza da salvação, diga glória a Deus. Se você não tem certeza, resolva esse problema logo, meu irmão, o quanto antes. Quem tem certeza da vida eterna, diga amém. Isso tem que nos trazer paz interior. Isso tudo fica muito longe desse pacote de aflições que a gente vive nessa vida aqui na terra. Quando a gente pensa na salvação, na vida eterna, a gente tranquiliza. A paz interior vem. O verdadeiro cristão, o filho de Deus, aquele que tem esse CPE novo, ele tem prazer em manter comunhão constante com Deus. Pastor Mateus frisou isso aqui na palavra domingo passado. Ele tem prazer em manter essa comunhão constante através da leitura bíblica, da oração. Aquele que é nova criatura, ele sente falta disso, mas nós estamos vivendo um tempo
onde as pessoas não estão mais aplicando e vivendo essas disciplinas espirituais, e isso não tem feito falta para elas. Mas lê do engano, isso aqui faz parte da vida cristã normal. Esses que estão vivendo neste padrão têm sido alvos e presas fáceis para o diabo. Então, para você que tem essa nova identidade, entende isso, crê nisso, isso é normal para você, isso é normal. Uma vida de santidade também é normal para nós, como filhos de Deus. Tudo isso é normal, tudo isso são marcas de uma nova criatura. Todas as áreas da sua vida têm que ser influenciadas, afetadas, conduzidas pela palavra de Deus. Isso também é outra marca do crente, do cristão, desde que tem uma nova identidade. Mas eu estou só resumindo aqui, fazendo uma retrospectiva, porque, como eu disse, são coisas que não podem sair do nosso coração. É importante você ficar a semana toda ruminando a palavra, porque o diabo ele quer roubar a mensagem. Ele já tenta resistir aqui hoje, no dia do culto, ele já tenta tirar muita coisa do crente. E durante a semana ele também vai tentando tirar muito da mensagem. Então é importante nós termos essa disciplina de ruminarmos a palavra, né? Especialmente essas da semana Shekinah, que elas acompanham uma sequência. Não são palavras nossas. Eu recebi esse tema aqui, fiquei por conta dessa terceira temática, mas nós recebemos lá da sede, da igreja sede. E são palavras poderosas, palavras tremendas, que nos edificam bastante, ok? Então vamos para o tema de hoje, forças espirituais na cultura atual. Quais têm sido esses inimigos? Pastor, o senhor falou que são inimigos diferentes. Inimigos talvez nem estejamos talvez atentos com relação a eles. Quais são esses inimigos deste tempo que estamos vivendo, da cultura atual, que estão agindo nessa cultura atual? Nós podemos perceber, irmãos, o que o pastor disse, e é a introdução da minha palavra, nós podemos perceber que o diabo está usando uma estratégia muito bem planejada, arquitetada, pensada para poder acabar de cumprir os intentos dele nesse fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos, amém ou não? Você ouve isso de todo pastor, todas as igrejas, todas as pregações, nas células, todo mundo que conversa hoje está falando do fim dos tempos. Os sinais estão aí para todos nós. Você que está aqui nessa manhã, você que está aí na sua casa, está ouvindo mais uma vez, então é porque Deus quer que nós estejamos atentos a essa questão. Nós estamos no fim dos tempos. Tudo está apontando para o fim. E o diabo está usando uma estratégia muito bem planejada, arquitetada, que é o sistema que jaz no maligno, segundo a Bíblia. Lá em 1 João capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz a respeito disso. O sistema, esse pensamento do século está nas mãos do diabo. E ele está usando isso para enganar as pessoas, prender as pessoas, inclusive os crentes. E eu estou vendo gente cochilando aqui de cima. O diabo não quer que você ouça essa mensagem, hein? Levanta, vai lá para fora, bebe uma aguinha. O diabo não quer que você ouça essa mensagem é muito forte. Fique atento aqui, resista o sono, que isso é maligno. Eu estou falando do que ele está fazendo hoje, no fim dos tempos. Você acha que ele quer que você ouça essa mensagem? Ele vai te trazer o sono. Ele vai fazer você viajar. Fique atento aqui em nome de Jesus, amém? Então o diabo, ele é muito ardil, ele é muito sutil. E ele não quer que você perceba que você está vivendo inserido nesse sistema. Porque o que o pastor Brito sempre prega aqui, o enganado, se ele soubesse que está sendo enganado, o enganado não seria. O engano é uma armadilha terrível do diabo, porque a pessoa entra bonitinho na onda do engano e ela não percebe. O sistema que está aí fora é do diabo, é maligno. O que estão vivendo aí, tentando trazer para dentro da igreja, é maligno, é do diabo. E tem muitos crentes que estão aceitando, estão vivendo isso dentro da igreja. Por isso que eu vou falar de inimigos atuais, da cultura atual. Inimigos que estão agindo neste tempo, dos últimos dias. Esse sistema envolve um monte de coisas. É importante você entender isso aqui. Olha o que envolve esse sistema. Religião, as falsas, é claro, crenças, imagens, valores, padrões, costumes, comportamentos, política, educação,
trabalho, leis, música, mídia, de todos os tipos. Mas a televisão, na minha opinião, que o diabo tem usado nesses últimos dias, a educação, a economia, tudo isso dentro da sociedade. Veja bem, irmão, são todas coisas que fazem parte da nossa vida, sim ou não? Todo mundo está envolvido com o trabalho, com a música, com a educação, com a cultura, com valores, com padrões, com política, com leis, com o mercado. Nós estamos vivendo envolvidos com isso, estamos inseridos nesse meio. Mas tudo isso está sendo usado pelo diabo para enganar os crentes e tirá-los do foco, tirá-los do centro da vontade de Deus. Por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que estão longe de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque são alvos do diabo nesse sentido. Tem trazido esse ranço maligno lá de fora para dentro da igreja. Ele está usando esse sistema. Ele está usando a cultura. O que é cultura? Segundo o dicionário AIS, conjunto de padrões, comportamento, crenças, conhecimento, valores, costumes que distinguem uma sociedade ou grupo social. Olha que interessante, olha a semelhança entre o conceito de sistema e o conceito de cultura. Veja a proximidade. Sistema, que eu acabei de falar aqui, o pacote de coisas, e a cultura. O diabo está usando essas duas coisas para cumprir os intentos dele. Essa palavra na Bíblia é cosmos no original. Ela tem 3 significados na palavra de Deus. Por exemplo, lá em João 3,16 a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Essa palavra mundo lá é cosmos também, mas o sentido dela neste texto de João 3,16 é a humanidade, as pessoas, todos os seres humanos. Porque Deus amou o mundo de tal forma que enviou seu Filho para morrer por nós. Jesus morreu por quem? Por toda a humanidade, amém? Então o sentido dela neste texto aqui é esse. Lá em João 17, versículo 15, Jesus fala para os discípulos assim, orando ao Pai, falando a respeito deles. Pai, eu não o peço que os tire do mundo, mas que simplesmente os guarde do mal. Jesus orando ao Pai, falando a respeito dos discípulos. Não precisa tirar eles do mundo, não. Eles estão no mundo mesmo. Eu só quero que o Senhor guarde eles dessa influência do mal. Essa palavra mundo lá neste texto é cosmos também. Mas qual é o sentido dela lá? Espaço físico, geográfico, a terra. O universo que a gente mora aqui e habita aqui. Agora, no texto de 1 João, capítulo 2, verso 15, o sentido dessa palavra cosmos é esse sistema maligno que eu falei e acabei de falar para os irmãos. Está aqui um texto muito conhecido. 1 João 2,15 a Bíblia diz, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Olha aí, o sistema. Não ameis o sistema nem as coisas que há no sistema. Se alguém amar o mundo, ou seja, o sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, sistema, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, o sistema vai passar, bem como a sua concupiscência, o seu engano. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Permanece eternamente. Quem quer permanecer para sempre? Então está aqui a receita. Você tem que ir contra esse sistema e se encaixar no padrão de Deus. Então o diabo está usando este sistema de maneira muito ardil, muito sutil, para enganar as pessoas. Irmãos, o sistema, a cultura, ela não é neutra. Entenda isso aqui. Ou ele influencia, ou ele é influenciado. Não tem jeito. Para você lutar contra esse sistema, esse pensamento do século maligno que tem enganado muitas pessoas e tirado elas do foco, ou você vai contra com todas as forças, exercendo poder e influência sobre ele, ou você é influenciado por ele. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como ficar neutro. Não tem como, ou você influencia, ou você é influenciado. Aí eu faço menção de novo daquela máxima da cratologia, né, que é a ciência que estuda o poder das coisas. Teve uma palavra que eu ministrei no culto virtual, e eu fui falar a respeito disso, e eu gaguejei lá na hora de explicar, mas eu acho que eu consegui explicar. Eu não lembrei o conceito certinho, hoje eu anotei aqui. O que diz essa máxima?
diz assim: ou alguém exerce o poder sobre algo, ou o poder é exercido por alguém. Então você quer vencer o sistema? Você tem que exercer influência sobre ele. Pastor, se eu não exercer influência, se eu não for contra ele, o que vai acontecer? Ele vai te influenciar. Ele vai te enganar. E tem um sociólogo muito conhecido que fala algo interessante. As pessoas estão dentro da igreja, influenciadas pelo pós-modernismo, pela pós-modernidade, e não estão percebendo. Elas estão pensando como o pensamento deste século, elas estão andando de acordo com o sistema e não estão percebendo. E Jesus falou, nesse texto de João 17,15, não peça que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Ou seja, fica livre da influência, Gilberto. O sistema vai vir contra você, mas você, se você quiser, você pode se livrar da influência dele. 1 João 2,15, 17 foi o texto que eu acabei de ler. Não ameis o mundo, não ameis o sistema. Ou seja, não deixe ele te dominar, não deixe ele te prender, não deixe ele te influenciar. Essa palavra amor aqui nesse texto está com esse sentido. Quem ama o mundo é influenciado por ele. Quem ama o sistema é dominado por ele. Quem ama o sistema entra no padrão do sistema. Então, quando Jesus fala não ameis, não seja influenciado. Tiago 4,4, a Bíblia diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então nós temos que ser amigos de Deus e inimigos do mundo. A única amizade que nós podemos ter com o mundo é com um propósito apenas, de trazer os perdidos para a luz. Só esse viés é permitido para o crente, para o cristão. O único contato, o único relacionamento que você pode ter com o mundo, com o sistema, só se for para você influenciar e trazer aquele que está lá para cá. Se não for com esse objetivo, coloca as mãos na frente, porque ele é inimigo número 1 seu. E você tem que ser inimigo dele para ser amigo de Deus, amém? Como nós vencemos isso? Influenciando lá fora, fazendo a diferença, indo contra a correnteza. O modus vivendi, o modus operandi tem que ser diferente. Pensa aí agora um pouquinho, alguns minutos, e nós vamos entrar aqui agora nos inimigos. Pensa aí antes um pouquinho. De que forma o sistema tem te influenciado? Como tem sido o seu comportamento lá fora? O que as pessoas estão vendo e percebendo em você? O que você sabe que é lá de fora, que é pecado, que desagrada a Deus, que vai contra a palavra, e você tem trazido para dentro da igreja, tem tentado viver aqui dentro? Pensa aí um pouquinho. São tantas áreas que envolvem a vida do ser humano, mas o sistema ele quer atacar todas as áreas. Tem alguma área da sua vida que ainda não está ajustada com a palavra de Deus, mas ela é conduzida pelo sistema? Tem alguma área na sua vida que ainda não está em linha com as verdades da Bíblia? E está ajustada, está delineada, está no padrão, está na forma do mundo? É importante nós fazermos essa reflexão, amém? Agora, irmãos, enquanto o sistema está aí batendo com todas as forças, nós temos promessas maravilhosas da parte de Deus de que a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Diga glória a Deus, amém? O sistema não vai parar de bater, como eu disse, o diabo sabe que ele está no fim dos tempos, o fim está acabando, o tempo dele está acabando, nós estamos cientes que estamos no fim, então ele vai trabalhar com todo o afinco, com todas as forças, tentando enganar o máximo de pessoas possível. Eu ministrei uma palavra nos cultos virtuais com o tema, os sinais estão aí. E aí? Quem ouviu essa palavra? Quem ouviu essa palavra? Os sinais estão aí. Irmãos, levanta as mãos para mim ter uma noção aqui. Quem ouviu essa palavra? Levanta de novo. Só essas pessoas. Eu queria te desafiar, uma palavra tão importante. Eu falo lá de um monte de coisas, eu fiz muita pesquisa, falando de sinais que estão aí na nossa cara, mostrando que Jesus está voltando. É uma palavra que nos joga para Deus, que abre os nossos olhos, que nos faz pensar na vida cristã que estamos levando. Veja essa palavra, as palavras que são gravadas no culto virtual, os cultos virtuais estão todas nas páginas da igreja, né? Você pode acessar lá e assistir todas, ok? Os sinais estão aí, e aí? Né? Muito interessante.
Então, da mesma forma que o diabo está atacando e vai continuar atacando, intensificar esse ataque, nós temos garantia de vitória. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Quem é a igreja aqui? As portas do inferno não podem prevalecer contra você. Você já tem a vitória sobre as forças do inimigo. É só você resistir a ele, que a vitória já é nossa. Nós somos filhos de Deus, nós temos um novo CPE. Então, meu irmão, de posse dessa arma mais poderosa que existe na face da terra, que é o nome de Jesus, né? De posse também dessa nova identidade, desse novo CPE, só nos resta nos posicionar e ir contra o inimigo, porque a vitória já é nossa, amém? Pelo sangue de Jesus. E aqueles que perseverarem até o fim, eles vencerão, serão salvos e verão o poder de Deus honrando tais pessoas. Agora eu quero mostrar para você quais esses inimigos, amém? Anota aí se você está anotando. Não tem como eu falar de maneira detalhada sobre eles, porque são conceitos complexos, conceitos que envolvem a sociologia, a filosofia, mas eu tentei resumir tudo aqui, e o meu objetivo, irmãos, é mostrar como esses inimigos estão atacando os crentes, amém? Eu não aprofundei nisso aqui, porque é complexo o assunto, tem pessoas que nem arriscam a conceituar essa expressão pós-modernidade. Tem sociólogos que falam que é difícil de conceituar ela, porque são muitas nuances, são muitos aspectos, são muitos fatores a se considerar, tá? Mas antes de passar para os inimigos, você precisa entender o que é pós-modernidade. Até porque tem 2, 3 pessoas que levantaram as mãos aí, dizendo que nunca ouviram falar nesse termo, nessa expressão. O que é isso? Pós-modernidade ou pós-modernismo? Esses inimigos estão dentro desse pacote aqui. Por isso que é importante você entender primeiro. É um fenômeno social, um movimento social. Eu resumi isso aqui com as minhas palavras para você entender. Percebido especialmente de 30, 40 anos para cá, ele é mais antigo. Pós-modernismo é mais antigo. Início do século XX para cá e vem só ganhando força. Mas ele está percebido de maneira mais clara de 30, 40 anos para cá. Ok? Então é esse fenômeno social que ditou. O que ele ditou? O que ele está propondo? O que ele está impondo? Veja bem, abra os ouvidos aí. Novos discursos, novos comportamentos, novas maneiras de pensar, estilos de vida e formas diferentes de entender o mundo, a vida e a humanidade. Olha que coisa séria isso aqui. O que o pós-modernismo está ditando? Novos discursos, novos comportamentos nas pessoas, novas maneiras de pensar, estilos de vida e formas diferentes de entender o mundo, a vida e a humanidade. O que está acontecendo diante dessa realidade? A sociedade tem vivido mudanças múltiplas, muitas mudanças, muitas, especialmente agora no tempo de pandemia e pós. Quantas mudanças a sociedade está vivendo? O ser humano mudou a maneira de viver. Então estamos vivendo múltiplas mudanças e essas mudanças estão desconstruindo a moral humana. Não é construindo, não. Se estivesse construindo, glória a Deus. Mas elas estão desconstruindo a identidade da pessoa e a moral humana. Então esses 3 inimigos que eu vou falar, esses 3 casais, né, eu coloquei 2, 2, 2, são 6, eles estão dentro dessa bolha aqui, desse pacote chamado pós-modernidade. Depois leia sobre isso, muito interessante, leia sobre isso. É o que tem, é o tempo que estamos vivendo. Primeiro inimigo, primeiro casal do diabo aqui, ó. Esse casal aqui são inimigos nossos. Relativismo e pluralismo. Quem já ouviu falar nesses termos? Relativismo e pluralismo. Esse negócio entrou para dentro da igreja. E não pode te pegar. Hoje você vai entender e vai perceber se de alguma forma está influenciado e vai rejeitar esse mal em nome de Jesus. Porque esse negócio entrou para dentro da igreja. De que forma, pastor, eu percebo esse inimigo? Não é, meu irmão, não é o espírito do vício, do álcool, não é a prostituição, não é o adultério, não é a inveja, não é o ciúme, não é o roubo, não é a maldade no coração, não. É o relativismo e o pluralismo. Por isso que eu falei, são inimigos diferentes. Muitas vezes não falamos sobre eles. Não vamos contra eles nas orações de guerra. Mas são inimigos. E o pior de tudo, eles são
geradores de outros inimigos. Na minha opinião, o perigo maior está aqui, porque todos esses inimigos que eu citei aqui, esses demônios que agem também na vida das pessoas, eles saem daqui, desses conceitos. A pessoa que começa a ser influenciada por isso aqui, ela chega nos outros. Como que esse negócio tem entrado dentro da igreja? Essa doutrina, vã doutrina, falsa doutrina, prega que não existe verdade absoluta. Olha que terrível, como que não existe verdade absoluta? Quem que é a verdade absoluta, irmãos? Quem que é? Vocês estão parecendo com medo de falar? Quem que é a verdade? Diga forte. Jesus! Nós temos que gritar esse negócio, porque o povo está querendo tirar isso da mente das pessoas. Ele é a única verdade, ele não só é a verdade, ele é a única. Ele é a única verdade. O pastor acabou de falar aqui na introdução. Quem é a verdade? Jesus. Mas o relativismo, o pluralismo prega que não existe verdade absoluta. Que coisa! Não aceito a Bíblia como a verdade única. Irmãos, para nós cristãos, o que é a verdade única? O que é? A palavra de Deus. Mas para muitas pessoas dentro da igreja, a Bíblia é mais uma verdade. Se eu precisar, eu vou até ela. Se eu precisar, eu consulto ela. Mas se eu não precisar, eu tenho outras verdades à minha disposição. Tudo é relativo e de acordo com a minha forma de pensar, com a minha cosmovisão, um termo muito usado aí na sociologia, na filosofia e dentro do pós-modernismo. Cosmovisão, o que é isso? A sua visão geral de mundo. Como que você vê a vida? Como que você entende a vida, a humanidade, as relações humanas? Como que você vê Deus? Isso é cosmovisão, a visão ampla, aberta. Então o relativismo está fazendo isso. Ensina as pessoas a se firmarem nos seus próprios conceitos. E dizem, você tem a sua verdade, mas eu tenho a minha. Nos respeitamos e cada um segue o seu caminho. Esse negócio está infiltrando dentro da igreja, tem sido terrível. As pessoas estão falando, não, eu tenho a minha verdade, mas você tem a sua. Beleza, fica com a sua, fica com a minha e vamos viver em paz. Não, só existe uma verdade absoluta. A palavra de Deus. Para nós cristãos, não estou falando para quem está lá fora não. Quem está lá fora está contra nós. Mas para você, a única verdade que tem que conduzir sua vida, conduzir seus comportamentos, sua forma de pensar, é a palavra de Deus. Por isso que eu falei que a área da sua vida não está alinhada com isso aqui. Você tem que fazer uma reflexão urgente para você se encaixar. Ensina que ninguém pode dizer se o outro está certo ou errado. Não existe parâmetro, referência para discernir o certo do errado. Olha que trem do diabo, olha que trem maligno. As pessoas estão falando isso. Não, ninguém pode dizer se o outro está certo ou errado. Ele tem a verdade dele, ele pensa da forma dele, respeita ele. A máxima do relativismo é: aceite tudo, tolere tudo, experimente tudo. Vocês acham que isso é de Deus ou do diabo, irmãos? A máxima do relativismo: aceite tudo, tolere tudo, experimente tudo. Cuidado com essa mentira, cuidado. Tem pego muita gente dentro da igreja, muitos cristãos. É o mal do politicamente correto. Então, relativismo e pluralismo é isso. O caráter exclusivista, radical e cristocêntrico do evangelho, porque a Bíblia é assim, a Bíblia é exclusivista, a Bíblia é radical, a Bíblia é cristocêntrica. É claro, né, quando a gente fala dos princípios por ela mesma exarados, né? Então a Bíblia é exclusivista. É aqui, o princípio é o que está aqui, a verdade é o que está aqui. Para nós cremos que ela é a voz de Deus, é a boca de Deus para o cristão, amém? Ela é radical, ela é cristocêntrica, Jesus é o centro da palavra, mas esse discurso não tem sido aceito pelos pós-modernos, pelos relativistas. Agora vamos refutar tudo isso. João 8,32, o que a Bíblia diz lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos refutar o relativismo aqui. Eu coloquei as referências que vai contra este mal. João 14,6. O que Jesus mesmo diz lá nesse texto? Quem conhece? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outros caminhos, não tem outras verdades, não tem outras formas de alcançar a vida. Não, só em Jesus. João 17,17. Santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Olha o tanto de referências que nós temos que refuta este mal do relativismo.
Hebreus 9:7, não há salvação em nenhum outro nome abaixo dos céus dado entre os homens, somente Jesus. Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o coração, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Porque o relativismo está fazendo muitas pessoas se prender nos seus próprios conceitos e não nos da palavra. Segundo casal do diabo, inimigo nosso. Falei do relativismo, pluralismo. Agora o segundo, individualismo e hedonismo. O que é isso? Os dois caminham juntos, trabalham juntos. O que é esse negócio dentro da igreja? Essa vã doutrina prega que o indivíduo não tem que se importar com nada nem com ninguém, desde que eu, esteja satisfeito e feliz, o resto que se dane. Olha que coisa maligna. Mas é o que o individualismo e o hedonismo têm pregado, têm tentado colocar na cabeça das pessoas. Prega também que o indivíduo, eu, é que deve ser o centro das atenções, das aspirações, dos desejos, dos prazeres, do culto. Não é Jesus o centro do culto, não, é eu. Se não estiver me agradando, não está legal. Se as músicas não forem de acordo com as que eu gosto, não está legal. A palavra hoje não foi para mim. Não, aquele pastor eu não gosto dele quando ele prega. Não, hoje eu não gostei porque abriram as janelas do prédio e o climatizador não refrigerou. Não, meu irmão, não é você que é o centro do culto, não é eu, é Jesus Cristo. Mas as pessoas estão vindo para a igreja hoje não como filhos de Deus, com essa identidade, com esse desejo de cultuar a Deus. Elas estão vindo para a igreja como clientes. Se não estiver me atendendo, eu vou para fora, eu vou para outra igreja. Não está do meu jeito, eu vou para outra igreja. Se Deus te colocou aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Se Deus te colocou aqui, meu irmão, e Ele não te mandou sair, ouça a voz desse pastor aqui, não saia daqui, não saia. Não vá para o lugar onde Deus não te mandou ir. Não saia do lugar onde Deus não te mandou sair. Se Deus te plantou aqui, Ele tem propósito para você aqui nesta igreja. Tem muita gente sofrendo aí fora porque não está ouvindo a voz de Deus e fazendo aquilo que quer fazer. No que diz respeito ao reino de Deus, ainda dentro desse segundo inimigo, ao meu serviço na obra de Deus, o meu cristianismo, o meu casamento, não preciso de pensar no próximo. Não preciso abrir mão, não preciso negar a si mesmo, a mim mesmo. Não preciso perdoar, não preciso obedecer, não preciso submeter. Não preciso nada disso. É o que o relativista está pregando aí. Se estiver do meu jeito, no meu sistema, me agradando, isso é o que interessa. Vamos tocar o barco. Cuidado com esse engano, isso é mentira do diabo. Olha o que a Bíblia diz, refutando este inimigo aqui. 1 Coríntios 8:9. Vedes, porém, que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para alguém. Nós temos que pensar no próximo, nosso testemunho é importante. Como que as pessoas que estão do nosso lado estão vendo o nosso cristianismo? Talvez uma postura sua, uma atitude sua, uma maneira de pensar sua, desvie uma pessoa da fé, sabia? Pode atraí-la, mas também pode desviá-la da fé. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, estará agradando a Deus. Olha o que a Bíblia manda a gente fazer, exatamente o contrário. Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Diga para o irmão que está do seu lado aí, meu irmão, você é mais do que eu. Diga para ele, isso é até difícil de falar. Vira para o irmão da direita e da esquerda, você é superior a mim. É o que a Bíblia manda a gente falar e viver. Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Mas o relativismo, com este inimigo aqui, individualismo, hedonismo, está ensinando as pessoas a colocar elas mesmas no centro, o resto que se dane. E o último inimigo, creio que vou passar uns 5 minutos hoje, mas eu peço a paciência dos irmãos, assim como o pastor Brito às vezes precisa, eu vou precisar um pouquinho hoje, que eu tenho que fechar esse assunto aqui muito importante. Terceiro inimigo para a gente fechar, escapismo e comodismo. Então qual que é o primeiro casal do diabo que eu falei aqui? Relativismo, pluralismo. Terceiro casal de inimigos, individualismo, hedonismo. Terceiro casal, inimigo nosso também, escapismo, comodismo.
Leia sobre isso, estude sobre isso, porque esse negócio tem pegado muito crente hoje em dia. O que é isso, pastor? Essa vã doutrina, essa falsa doutrina prega que eu posso ir levando as coisas da vida na vida conforme me for mais cômodo, mais fácil, mais conveniente. Ou seja, dá-se preferência para os atalhos e não para o caminho certo. A Bíblia ensina a gente a ir pelo caminho certo ou por atalhos? O que vocês acham? Caminho certo, caminho certo. Vamos ler aqui as referências daqui a pouco. Mas esse inimigo está falando assim, ó, trabalho, esforço, esmero, dedicação, frutificação, envolvimento, renúncia, disciplina, diligência, esperar o tempo certo para cada coisa, são conceitos difíceis de ser digeridos e absorvidos por essa geração pós-moderna. Você que é jovem está aqui hoje, você que é jovem está me escutando aí, talvez isso aqui seja mais para você, para todos nós, mas o jovem precisa de entender muito isso aqui. Olha o que a pós-modernidade tem tentado colocar na sua cabeça. Que o trabalho, que o esforço, que o esmero, que a dedicação, que a frutificação, que o envolvimento, que a renúncia, a disciplina, a diligência, o esperar o tempo certo para cada coisa. É difícil para o jovem, né? Esperar o tempo de Deus. Esse inimigo está falando que isso tudo é o correto, é o que você tem que viver. Mas a Bíblia vai totalmente contra isso, nós vamos ver aqui agora. São conceitos difíceis de ser digeridos e absorvidos por essa geração pós-moderna. Mas você que está escutando essa mensagem hoje, aqui ou na sua casa, você, em nome de Jesus, vai ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Amém? E não vai aceitar essas mentiras. Prega também que relacionamentos virtuais são suficientes e talvez até mais importantes do que os reais. Nós não estamos vivendo a era digital, a era da tecnologia. Tudo hoje é virtual, né? Especialmente agora na pandemia. Só estabelece aproximação e contato pelas redes sociais, pelas mídias. Isso se conveniente me for, porque se não for, não quero também. Não mais de maneira presencial, física, concreta. O toque, irmãos, olha aqui. O toque, o abraço, o aperto de mão, o olho no olho, o tempo juntos, a comunhão. O confronto salutar e instrutivo está caindo em desuso, está fora de moda. Tem sido uma grande arma que o diabo está usando para distanciar membros da mesma igreja, da mesma família, da mesma casa, pais e filhos. Quantos pais conversando dentro da mesma casa pelo celular, né? Um no quarto, o outro no outro. Não tem abraço, não tem toque, não tem tempo juntos. Não gasta tempo junto, não passeia, não brinca, não tem lazer. Tudo pensamento da pós-modernidade. E como eu disse, o diabo vem com esses inimigos aqui que muitos nem conhecem. Talvez você está ouvindo isso aqui e fala, poxa, nossa, eu não percebi que isso talvez pudesse ser um risco, um perigo para mim. Pois é, a partir desses, vem os outros piores. Começa por aqui, ó. O pensamento do século vai entrando e vai trazendo outros. Aí vamos refutar tudo isso com a palavra, porque o que nos interessa é a verdade. Provérbios 4,14, não entre na vereda dos perversos, ou seja, não ande por atalhos, nem sigas pelo caminho dos maus. Jeremias 18,15, contudo, todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, ou seja, por atalhos. 1 Coríntios 15,16, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes no Senhor, abundantes, sempre inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Amém? Jeremias 18, 1 e 2. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, dispõe-te e desce à casa do oleiro. Eu coloquei essa referência aqui só por causa da questão do comodismo, do escapismo. Hoje os crentes estão com muito isso, né? Com essa questão de, eu vou servir a Deus do jeito que eu quiser. Não, não é assim não é isso que Deus tem para você. Deus te chamou para um propósito. Deus te chamou para cumprir um plano na sua vida. Deus te chamou para te usar. Deus te chamou para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade dEle. Se você estiver aqui dentro servindo Ele do seu jeito, para Ele não serve. Para Ele não serve. Ou nós servimos a Deus do jeito dEle, do jeito que Ele quer, ou para Ele não serve. Ou Ele é Senhor, de fato e de verdade, ou Ele não é Senhor.
Então por isso que eu coloquei aqui a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, cara, levanta daí. Eu te chamei, eu te dei um novo CPE, você é um filho de Deus hoje. Eu quero te usar. Eu quero que você envolva comigo, se relacione comigo. Você foi colocado aqui nessa igreja, tem muita coisa para você fazer aqui, ó. Tem muitas áreas da igreja que precisa do seu serviço, do seu dom, da sua disposição. Aí o que Deus falou para Jeremias lá atrás, fala para nós hoje: dispõe-te, levanta, porque eu quero te usar. Porque se você ficar só sentado aí ouvindo palavra domingo após domingo, o pensamento do século vai te pegar e vai te influenciar. E fecho aqui dizendo o seguinte: o nosso Deus é o mesmo ainda, amém? Diga amém. Não mudou e nunca vai mudar. A sua palavra também é a mesma. Não mudou e nunca vai mudar. Jesus Cristo ainda é e sempre será o único caminho para a salvação e vida eterna. Creia nisso e guarde essa verdade, proclame ela. A família constituída por um homem, uma mulher e filhos ainda é uma instituição sagrada e criada por Deus dessa forma, nesse formato. Não no formato que o mundo está ditando, não. Não aceite, respeite, mas não aceite. Se você tiver oportunidade, refute, mostre a verdade, mostre o que você pensa. Use a Bíblia como referência, porque eles estão querendo colocar esse negócio dentro da igreja goela abaixo. Não aceite. O casamento ainda é indissolúvel, heterogâmico, entre o homem e uma mulher, e para a vida toda. Diga glória a Deus. Porque o pensamento pós-moderno está falando: não, se não der, separa. Estamos aconselhando casais dentro da igreja com esse pensamento. Se não der, separa. Vai levando até onde der. Não perca a sua vida na prisão do casamento. Isso é tudo pensamento lá de fora. Pensamento deste século. Vai ser feliz sozinho, cara. Vai ser feliz sozinha, minha irmã. Esse homem é um peso na sua vida. Isso é pensamento do século. Ele não quer resolver o problema, ele não quer vencer. Ele não quer vir conversar com um dos pastores. Ele não quer ser acompanhado. Ele quer pensar como o século. E quer largar tudo e chutar o balde. Ou então estão falando também muito: tente ser feliz agora com alguém do mesmo sexo. Esse negócio está terrível hoje. A pessoa frustrou-se no relacionamento conjugal. A mulher, por exemplo, aí ela vai tentar um relacionamento com outra mulher. O homem se frustrou no casamento, ele larga tudo, vai tentar um relacionamento com outro homem. Isso aí está moda lá fora. Isso é do diabo. Para ser justo, meu irmão, cumpra com as suas obrigações conjugais direitinho. E tenha suas aventuras fora, não tem problema não. Você cumprindo com as suas obrigações, você pode dar um pulinho fora. Isso é pensamento do pós-modernismo, do relativismo, desse século. A prostituição envolvendo a fornicação, o adultério e toda sorte de imoralidade ainda é pecado e traz consequências graves. A rebeldia e desobediência aos líderes e pais ainda é pecado, igreja, e traz consequências dolorosas. A falta do congregar e da vida de comunhão ainda é pecado e traz consequências consideráveis. Te faz preso para o diabo. Olha a dificuldade que nós estamos tendo de fazer o povo congregar. Olha a dificuldade que nós estamos tendo de fazer as pessoas voltarem à comunhão. Mas o diabo quer isso mesmo, a estratégia que ele está usando hoje. Conversávamos esses dias na reunião dos pastores. Ele quer isolar para depois atacar. Igual o leão faz com a zebra, com o gnu, com o viadinho do campo, do mato, né? Quem gosta de assistir o mundo animal aí vê isso lá. Eu gosto demais de assistir e ver princípios espirituais lá. O leão observa aquele que está afastado, que está distante, que está só. E aí ele vem e ataca. Atendi essa semana um casal que está longe da igreja, muito tempo. Vem para a gente com tanto de problemas. Vamos tratar com maior amor. Vamos recebê-los, vamos aconselhá-los, vamos instruí-los. Mas eu fui bem claro. Vocês afastaram da comunhão. Virou presa fácil para o diabo. Você que está na sua casa e pode estar aqui, por que não está? Você que pode estar. Não estou falando para quem não pode. Para quem não pode, a tecnologia está aí à nossa disposição. Mas para você que pode, o seu lugar é aqui. Na célula. O vício, seja ele qual for, ainda é pecado e traz consequências desastrosas. A mágoa, o ódio, o rancor, a falta de perdão ainda é pecado
e tem prendido muitas pessoas fora dos propósitos de Deus, mesmo estando dentro da igreja. A doutrina do céu, da vida eterna, do inferno, do dia do juízo, irmãos, da prestação de contas, é real, é verdadeira, é bíblica e está se aproximando a cada dia. Fechando, a doutrina de que Deus ainda fala também, ainda chama, ainda está de braços abertos para acolher os aflitos, os cansados, os sobrecarregados, os sem forças, ainda também é verdade e está acontecendo aqui e agora, amém? Eu quero fechar essa palavra orando com você e queria que você fechasse seus olhos. Desde já te agradeço pela paciência, passamos acho que 10 minutos, mas vou fechar agora. Eu queria orar pedindo para que Deus te livrasse do engano desse sistema maligno que está agindo aí fora e tentando entrar dentro da igreja. Talvez você está aqui hoje, talvez você está me ouvindo na sua casa e muito do que eu falei aqui faz parte do seu modus vivendi, do seu modus operandi. É normal para você, mas eu te digo, Deus tem outras coisas. A verdade da palavra tem outras coisas para você, outros comportamentos, outras formas de pensar. Não entre na mentira do relativismo, do pós-modernismo, do racionalismo, do humanismo. Entre na verdade da palavra de Deus e coloque todas as áreas da sua vida alinhadas com ela. Amém? Senhor, obrigado por esse dia, por essa mensagem. O Senhor falou comigo em primeiro lugar de maneira profunda. Eu quero te pedir em nome de Jesus, ministra o coração deste homem, dessa mulher que me ouve agora. Livra-o do engano do diabo. Livra-o deste sistema que jaz no maligno. Livra-o de pensamentos carnais, de morte. Livra-o, meu Deus, dessa maneira de sentir errada. Abra os olhos deste homem, dessa mulher, desse jovem, para que ele se encaixe em sua vida com todas as áreas de acordo com a tua palavra, meu Deus. Nós queremos permanecer firmes no Senhor. Nós queremos permanecer firmes na verdade que é única, só e absoluta. Nós queremos permanecer firmes ouvindo a tua voz. Nós queremos permanecer firmes servindo o Senhor. Nós queremos permanecer firmes congregando na comunhão do corpo, porque só assim venceremos todo este mal que está vindo lá de fora aqui para dentro. Declaramos em nome de Jesus que cada crente desta igreja, que cada crente que nos ouve neste momento, eles não são influenciados pelo sistema, mas pelo contrário, eles vão influenciar. Serão luz, serão sal nessa terra. Aonde estiverem, por onde andarem, manifestarão o poder de Deus. Ao abrirem as suas bocas, manifestarão a glória do Senhor. Eu declaro a partir de hoje uma unção de ousadia, de intrepidez, de coragem para vencer o sistema. Em nome de Jesus eu declaro coragem para se arrepender e voltar ao caminho certo. Eu declaro em nome de Jesus vitória, vitória e vitória em nome de Jesus. Amém?